quando nós iniciamos em boa hora o estudo da terceira parte do Tânia, conforme consta na folha de rosto do autor, na apresentação do próprio Alter Rebbe sobre essa sessão. Chama isso o livro de antologia de ensinamentos, Likutei Amarim, que esse é o título geral da obra do Tânia, parte 3. Ele nos fala que essa parte 3 do Tânia é designada pelo nome Carta sobre o Arrependimento. Esse é o significado, a tradução literal de Geret HaTshuvah, uma carta sobre o arrependimento. E explicam os nossos mestres racídicos que interessante essa parte do Tânia é chamada de Geret, de carta. A quarta parte do Tânia também foi denominada de Geret HaKodesh, cartas sagradas, mas esse nome foi dado pós-morte pelos filhos do Alter Rebbe que incorporaram essa sessão ao Tânia. Mas aqui o nome foi dado pelo próprio Alter Rebbe, ele chama a carta do arrependimento, a carta da Teshuvah, e não o portal da Teshuvah, por exemplo. Assim como na segunda parte o título era o portal da unicidade da fé. Então explicam que aqui há uma indicação para nós sobre o significado profundo da Teshuvah. Ou seja, mesmo quando uma pessoa se encontra em um estado de queda espiritual, onde a pessoa se encontra numa situação muito baixa e longínqua da santidade e da divindade. Ele se encontra no lugar do pecado, muito distante, muito longe em termos espirituais. Mesmo assim, para a pessoa lá onde ela se encontra, não só lá fisicamente, mas acentuadamente aqui o lá espiritual onde ela se encontra, que pode ser um nível muito distante, muito afastado, o Alter Rebbe manda uma carta para chegar lá longe, onde a pessoa se encontra, lá onde ela se encontra no lugar do pecado, na situação do pecado, na queda espiritual que ela se encontra, mas mesmo estando lá distante, lá longínquo, o Alter Rebbe lhe envia uma carta que chega até ele como uma carta que enviada de um lugar para outro, ou para lugares longínquos, distantes. Aqui também o Alter Rebbe manda uma carta de Teshuvah, carta sobre arrependimento, para essa pessoa que está muito afastada em termos espirituais, dando uma orientação, instruções de como ela pode voltar, retornar a Hashem, fazer Teshuvah, se arrepender, se redimir e retornar a Deus, mostrando à pessoa o caminho de como deve ser feita a Teshuvah. Então, iniciando o capítulo 1 da carta de Teshuvah, que o Alter Rebbe vai começar nos definindo o conceito da Teshuvah na sua essência. E, para tanto, ele abre esse capítulo nos trazendo uma braita, uma citação talmúdica no Tratado Yomá, um tratado que versa mais sobre o dia de Yom Kippur e todo o serviço no templo que era efetuado lá, das mitzvot relacionadas com o jejum de Yom Kippur, a Teshuvah, etc. Então ele nos diz, Tânia besof Yomá, Shlosha chilukei kaparahem, Uteshuvah im kol echad. Aprendemos no fim do Tratado Yomá que há 3 categorias diferentes de expiação. Uma coisa é a Teshuvah, como arrependimento ou retorno. Outra coisa é a kapará, expiação do pecado, o perdão do pecado. E como nós vamos ver, não necessariamente, não obrigatoriamente, esses 2 conceitos estão associados ou estão relacionados. De certa forma, eles podem ser e existir até de forma independente. Mas, de qualquer maneira, lá no Talmud ele trata de 3 categorias diferentes de kapará, de expiação. Da mesma raiz que Yom Kippur. Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação também. Então ele nos fala que há 3 categorias, ele começa a enumerá-las, trazendo aqui a citação talmúdica, Avar al mitzvat aseh veshav, ein ozaz misham ad shemochalin lo,
Avar al mitzvot lo ta'aseh veshav, tshuva tolah v'yom ha'kippurim mechaper. Traduzindo a citação talmúdica que traz as três categorias, aqui inicialmente ele menciona as duas primeiras categorias, depois ele vai abrir um parênteses fazendo uma análise e comentário sobre essas duas categorias. Então vai haver aqui uma pausa e somente depois ele vai transcrever também a parte final da citação talmúdica com a terceira categoria. Mas aqui pela ordem, começando pela primeira, o arrependimento, tshuva, mas o que a gente vê antes de até iniciar pela primeira, aquilo que o Talmud menciona, que nessas três categorias há um denominador comum que sempre está presente a tshuva. Ou seja, no processo de perdão e expiação, obrigatoriamente tem que estar presente nesse processo o arrependimento da pessoa pelo ato negativo cometido ou por ter deixado de fazer aquilo que era imperativo, obrigatório, um ato bom, mas sempre o arrependimento tshuva deve acompanhar cada uma das três categorias de expiação. Trazendo ainda da citação talmúdica, quando ele começa a enumerar as diversas categorias, as três categorias, então ele inicia nos dizendo que se o indivíduo deixa de cumprir um mandamento positivo da Torá, sabido que na Torá, de forma geral, existem 613 mandamentos, mitzvot, e eles se dividem, existem 248 preceitos, mandamentos positivos, faça uma determinada coisa, faça ativamente isso, coloque o tefilim, dê tzedakah, observe o Shabbat e assim por diante. Existem 365 proibições, mandamentos chamados negativos, proibitivos, não matarás, não roubarás, não profanar o Shabbat e assim por diante. Então, na forma de capará, de obter expiação, quando houve transgressão de um mandamento divino, o Talmud nos diz que há uma diferença, há uma diferença básica se aqui se trata de uma transgressão de um mandamento positivo ou da transgressão de um mandamento negativo, proibitivo. Então, começando pela transgressão de um mandamento positivo, ou seja, o que significa a pessoa deveria fazer alguma coisa, deveria ter colocado o tefilim, deveria ter dado tzedakah, e assim por diante, e não o fez. Deveria ter comido matzah na noite de Pesach, né? Se o indivíduo deixa de cumprir um mandamento positivo da Torá e depois se arrepende, ele deixou por negligência, não é? Ele sabia que deveria estar fazendo isso e não o fez. Mas depois que ele se omitiu, não fazendo aquilo que lhe foi prescrito, a pessoa se arrepende. Então nos diz o Talmud o que acontece, ele é perdoado imediatamente. Ou seja, no momento que ele se arrependeu, ele fez tshuva, que fazer tshuva está associado com arrependimento. Então ele nos diz que o efeito da tshuva é instantâneo, ele é perdoado imediatamente, antes mesmo que se mova do lugar em que se encontra, quer dizer, ele não precisa mais nada além da tshuva. Essa é a expressão dos sábios no Talmud, não é? No lugar que ele se encontra, na situação que ele se encontra, ele se absteve e não fez um mandamento positivo, ele se omitiu e não cumpriu um preceito positivo, mas depois ele se arrependeu de forma sincera, fez tshuva, imediatamente ele é perdoado. Porém, continuou o Talmud e nos diz, a segunda categoria, se o indivíduo viola uma proibição, se ele aqui não só que se omitiu, se absteve de fazer um mandamento positivo, porque quando a pessoa se omite de cumprir um mandamento positivo, o que ela fez? Nada. E esse é o problema, que ela deixou de fazer, ela foi omissa. Mas essa transgressão é uma transgressão passiva. Ele desobedeceu a ordem do rei dos reis de fazer algo, né? Mas ele desobedeceu de forma passiva, não fazendo. Porém, quando uma pessoa comete uma transgressão de um mandamento negativo, proibitivo, aqui a pessoa agiu de forma ativa, né? Transgredindo a vontade de Deus. Ele nos diz, se o indivíduo viola uma proibição, um preceito proibitivo, e depois se arrepende, daí o processo de expiação é mais complexo ou mais demorado.
E ele nos fala que nesse caso o arrependimento sozinho não é suficiente para garantir a expiação. Somente a tshuva, somente o arrependimento não vai ser suficiente para lhe trazer expiação e perdão, diferentemente do que ocorre no caso que mencionamos acima, da não observância de um mandamento positivo. Mas tem que haver tshuva. E o que vai acontecer? Ele nos fala que o arrependimento suspende qualquer consequência negativa do pecado. Ou seja, a tshuva é eficaz no sentido de suspender os efeitos nocivos, evitar que a pessoa seja punida, seja castigada. Não é? Mas isso ainda não resolveu toda a situação da pessoa trazendo-lhe expiação. Ele nos fala que o arrependimento, ele deixa, por assim dizer, o pecado pendente, suspendendo a aplicação de qualquer pena punitiva sobre o indivíduo. E isso fica pendente até quando? Até que chegue o Yom Kippur, até que o dia da expiação traga expiação completa. Que no caso, para haver uma expiação completa, é necessário esperar que chegue o dia de Yom Kippur e a pessoa observa o dia de Yom Kippur e daí sim ele consolida e completa a sua expiação por ter transgredido ativamente um mandamento proibitivo, por ter transgredido uma proibição da Torá. Então, como nós falamos no primeiro momento aqui, o Alter Rebbe menciona essas duas categorias e em seguida ele vai entrar num comentário seu, numa análise sobre isso, né? E no final dessa análise ele vai retomar o texto talmúdico, nos trazendo também a terceira categoria. Mas por enquanto, entre essas duas categorias, o que a gente vê nessa situação, nessa citação talmúdica? Então ele nos diz, quer dizer, que em princípio existem três categorias de pecados que são mencionadas aqui. E correspondente à essência de cada uma dessas transgressões, assim proporcional a elas, também vai ser a sua capará, a sua expiação e a possibilidade de obtenção de perdão após a transgressão. Então ele nos explicou que quando a pessoa transgride trazendo do Talmud, quando transgride um preceito positivo, então nesse caso basta apenas então somente a tshuva, o arrependimento, para a pessoa ser perdoada, para obter expiação. No caso da transgressão ativa de uma proibição, a pessoa foi lá e fez algo que é proibido, então para obter expiação não vai ser suficiente apenas então somente a tshuva, vai ser necessário também esperar chegar até o Yom Kippur, e o poder do dia sagrado, do Yom Kippur, dia da expiação, vai trazer perdão definitivo para a pessoa, para aqueles pecados que ele cometeu, transgredindo proibições da Torá, mandamentos proibitivos. E o que nós vemos aqui é o que o Alter Rebbe vai nos comentar em seguida, que à primeira vista, superficialmente, uma pessoa poderia ter uma conclusão errônea, precipitada, quando observar superficialmente esse trecho inicial da Braita, da citação talmúdica. O que a gente vê nesse trecho? Quem transgride um preceito positivo, deixando de cumprir um preceito positivo, aparentemente a sua expiação é mais fácil. Então isso poderia sugerir como conclusão que os preceitos positivos talvez sejam mais leves ou menos graves, a sua transgressão. E o Alter Rebbe vai nos explicar aqui que não é o caso. Essa é uma conclusão precipitada, superficial e equivocada. Porque ele vai se basear nisso, naquilo que nós encontramos no próprio Talmud, que é estabelecida uma regra, uma lei que nós temos na Halachá, que quando a pessoa está numa situação conflitante, onde entram em conflito duas mitzvot, cumprindo uma, ele está descumprindo a outra. E é impossível cumprir as duas, porque naquela situação que a pessoa se encontra, e o Talmud traz lá diversos exemplos, elas não são conciliáveis. Quando a pessoa cumprir uma mitzvah, automaticamente, naquele instante, com aquele ato, ela vai estar descumprindo ou desobedecendo uma outra mitzvah.
a regra que se estipula nesse caso como a pessoa deve proceder, se diz que quando há um choque entre duas mitzvot, uma mitzvah é uma mitzvah tassé, é um preceito positivo, e o seu cumprimento, ele está associado com a infração, com a transgressão de um preceito proibitivo. Então, nesse caso, o que prepondera, o que prevalece, diz a Halachá, que prevalece o cumprimento do preceito positivo. Se não dá para se cumprir os dois, seja cumprindo o mandamento positivo, a pessoa vai estar transgredindo um proibitivo. Então, ele deve dar prioridade a quê? Será que ele cuida de observar o mandamento proibitivo, não transgredindo a proibição, mas com isso se omitindo de cumprir o preceito positivo, ou o oposto, o contrário? Ele cumpre o preceito positivo, mesmo que através disso vai estar havendo uma transgressão de um mandamento proibitivo. Então, essa última opção é a que prepondera de acordo com a Halachá, conforme trazido pelos nossos sábios. Ou seja, a se dochelotaseki, o cumprimento de um preceito positivo, ele supera, ele prepondera, prevalece sobre a observância de um preceito proibitivo. Isso quando, nessas situações específicas e únicas, quando não é possível cumprir a ambos juntos. Mas o que a gente vê disso? Que aparentemente o que a gente vê é que há uma importância maior, uma relevância maior, um peso maior no cumprimento dos mandamentos positivos mais do que os proibitivos, aparentemente contrariando essa conclusão inicial que a gente poderia tirar dessa passagem talmúdica, da qual poderia se concluir o contrário, já que a tshuva apenas somente é bastante no caso dos preceitos positivos, é mais fácil fazer tshuva e obter capará, expiação pela não observância de positivos, enquanto que no caso de mandamentos proibitivos apenas a tshuva não é suficiente, é necessário esperar até o Yom Kippur. Então poderia se inferir aqui o contrário, que os proibitivos fossem mais importantes. Então, como conciliar isso, se na prática nós sabemos que os preceitos positivos são mais importantes, e na hora do cumprimento o que prevalece, quando não dá para cumprir a ambos, então se estabelece na Halachá que prevalecem os preceitos positivos. Então, se os preceitos positivos são mais importantes, por que então acaparar a expiação pela não observância deles é mais leve ou mais fácil, basta apenas ativar o arrependimento, é mais fácil do que a não observância dos preceitos proibitivos. Então, aqui o Alter Rebbe vai nos explicar em seguida que existe uma diferença entre o cumprimento da mitzvah a priori e em relação ao não cumprimento, à não observância em relação à tshuva, que deve ser feito, ao arrependimento necessário pela não observância de um mandamento. Não é? E na realidade, só antecipando, de certa forma, aqui a regra é, o principal é a ação, a prática. Então o que acontece? Como nós observamos um preceito positivo? Fazendo alguma coisa, sendo ativos. Como a gente observa um preceito proibitivo? Se abstendo, ficando passivos, não fazendo aquilo que é proibido, certo? Assim é a observância. Sempre o principal é o lado ativo. No vice-versa, Deus nos livre na transgressão. Quando se transgride um preceito positivo, devia-se fazer alguma coisa e não se fez, então essa transgressão foi uma transgressão passiva. A pessoa se desobedeceu um comando divino, mas de forma passiva. Porém, algo mais grave é quando a pessoa age, né, de forma ativa, ou seja, transgredindo o mandamento proibitivo, aqui a pessoa está fazendo algo que contraria a vontade de Deus. Então, sempre o lado prático da ação é o mais importante. No cumprimento, onde está presente a ação? No cumprimento dos preceitos positivos. Por isso, nesse caso, ao cumprir as mitzvot, o que é mais importante? Sempre o lado da ação é o essencial. Então, no caso da prática das mitzvot, onde existe ação, no cumprimento dos preceitos positivos, por isso eles acabam preponderando sobre as proibições. Já no caso da expiação do perdão, onde tem que haver um processo mais complexo, onde é mais difícil, onde houve ação,
no caso da não observância de preceitos positivos, aqui a pessoa se absteve, se omitiu, ele não fez nada, o problema é esse, que ele não fez, mas ele não fez. É mal que ele não fez aquilo que deveria ter feito, é sua responsabilidade, é sua obrigação, e etc. Mas ele não fez, foi omisso, foi passivo. Já na transgressão de um preceito proibitivo, a pessoa foi ativa. Por isso, onde houve ação, no caso aqui foi ação contrária à vontade de Deus, acaparar a expiação é mais complexa, não basta apenas a tshuva, o arrependimento, tem que chegar até o Yom Kippur. Isso que vai nos explicando em seguida o Alter Rebbe, em parênteses, Perush, de Afal Gav de Leinyan Kiyum, Mitzvat Aseh Gdolah, Shedocha et Lo Ta'aseh. היינו משום שעל ידי קיום המצוות עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור אינסוף ברוך הוא. כתוב בזוהר דרימך פיקודי נינון רימך איברים דמלכה. גם על נפשו אלוקית, כמו שכתוב, אשר קידשנו במצוותיו. Traduzindo, nos explica o Alter Rebbe, e aqui ele já nos dá também o enfoque místico em relação a esse assunto que é trazido no Talmud. Nos explica, isso significa que, apesar de um mandamento positivo ser superior a uma proibição, como nós vimos em termos práticos, é o que acaba prevalecendo, isso no que diz respeito ao cumprimento da mitzvah em geral, que daí os preceitos positivos eles preponderam, eles são mais importantes. Porém, no caso da não observância, o processo de expiação é menos severo quando ele é infringido, ou seja, quando a pessoa infringiu um preceito positivo, a expiação é necessário apenas ter a tshuva, o arrependimento, e não mais do que isso. E ele nos fala, a prova disso é o fato, como nós já adiantamos, que em situações nas quais os dois são inconciliáveis, o preceito positivo com o preceito proibitivo, o mandamento positivo invalida a proibição. Porque, de fato, aqui ele nos explica misticamente, porque, de fato, a Halachá estabelece essa regra. Assim é porque, espiritualmente, o cumprimento de um mandamento positivo produz um brilho de luz divina e fluxo da luz divina de Deus para dentro dos mundos superiores. Quando se trata de cumprimento de mitzvot, a pessoa vai cumprir uma mitzvah obedecendo um preceito positivo, fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, misticamente, a pessoa produz um efeito através daquela sua ação. Ele nos diz que isso desencadeia, isso produz um brilho de luz. A pessoa atrai uma luminosidade divina, um fluxo da luz infinita de Deus, através do cumprimento dos preceitos positivos que nós realizamos. Cada preceito positivo atrai um outro facho de luz, um outro brilho de luz divina, um outro tipo de fluxo de energia divina que é desencadeado, e a pessoa, isso tem um efeito cósmico, não é? Até mesmo nos mundos superiores. Por isso se obtém quando? No cumprimento dos preceitos positivos. Quando a pessoa está fazendo alguma coisa, isso desencadeia essa atração de luz e fluxo divino. Como consta no Zohar, que os 248 mandamentos positivos são os 248 órgãos do rei. Já mencionamos isso no Tânia em partes anteriores. Então o Zohar compara as mitzvot com órgãos, chamando como órgãos do rei, metaforicamente como órgãos de Deus. E a que diz respeito a essa comparação? Assim como os órgãos são recipientes para a vitalidade, para a energia proveniente da alma, e cada órgão é um recipiente propício, adequado para aquele tipo de energia ou para a manifestação daquele tipo de poder da alma. Então, por exemplo, o poder intelectual se manifesta no cérebro, o poder da visão, o poder da visão da alma, ele se reflete nos olhos, o poder da audição se manifesta nos ouvidos e assim por diante, o poder da locomoção nas pernas. Então, assim como os órgãos são recipientes para conter e, portanto, também atrair dentro de si
a vitalidade da alma, os poderes da alma. Da mesma maneira, as mitzvot, elas são chamadas no Zohar de órgãos do rei, porque elas também atraem, cada mitzvah atrai através do seu cumprimento, dentro dela, através dela, atrai um tipo de fluxo divino, um tipo de específico de energia divina que vem ao mundo, um raio da luz divina infinita que chega ao mundo através do cumprimento dessa mitzvah. Isso está presente, isso ocorre no cumprimento das mitzvot aseh, dos preceitos, dos mandamentos positivos. Que o Alter Rebbe nos explica que no cumprimento de cada mandamento positivo, a pessoa atrai uma luz divina. Essa luz divina ele atrai até de forma cósmica, como nós falamos nos mundos superiores, e depois ele vai nos dizer também para dentro da sua própria alma, da sua própria espiritualidade. Já quando a pessoa obedece um mandamento proibitivo, ou seja, ele tinha a oportunidade de cometer uma transgressão e não o fez. Não é? Nesse caso, ele obedeceu ao preceito divino, mas ele não atraiu, não desencadeou uma nova luz divina, não atraiu um raio de luz divina, porque aqui ele não fez nada, ele se absteve. A forma de cumprir o mandamento proibitivo é não fazendo bobagem, não cometendo erro, não transgredindo. Então, já que ele nada fez, ele também não atrai uma luz divina através dessa sua passividade, vamos chamar assim. Ele se absteve de fazer aquilo que é errado. Por isso, ele nos diz o que acontece. Na verdade, ao não fazer aquilo que é errado, na verdade a pessoa ganhou muito com isso, não só ela, mas o mundo inteiro. Por quê? Porque se ele fizesse aquilo que é proibitivo, se ele ativamente fizesse aquilo que é proibido, ele contaminaria não só a sua alma, a sua espiritualidade, mas até de forma cósmica também, até os mundos superiores. Se ele transgredisse aquela proibição da Torá, ele, como o Alter Rebbe vai nos explicar em seguida, ele estaria contaminando, sujando espiritualmente as esferas celestiais, ou a sua alma, etc. Mas, na observância em si, quer dizer, ele deixou de fazer algo errado, e com isso não contaminou, não prejudicou o campo espiritual, mas ele também não atraiu uma nova luz divina, ou etc. Ele nos diz, esse é o motivo porque que na hora da prática do cumprimento as mitzvot positivas são mais importantes, prevalecem sobre as proibições dos mandamentos proibitivos. Porque se fosse o contrário, se prevalecesse o mandamento proibitivo e a pessoa não cumprisse o preceito positivo, o que iria acontecer? Aquela luz que pode ser atraída unicamente através do cumprimento desse mandamento positivo estaria desperdiçada, não teria sido atraída, não? Porque a pessoa não fez, não mexeu os pauzinhos aqui, não fez aquele tipo de ação que não compôs aquele órgão, entre aspas, na metáfora do Zohar, que atrai aquele fluxo vital para o mundo. Porém, quando prevalece aquilo que é estabelecido pela Halachá, que o preceito positivo prepondera, prevalece sobre a proibição, então o que acontece aqui? Houve sim a ação positiva do cumprimento do mandamento positivo, então houve a atração de luz. Mas nós falamos que transgredindo uma proibição, aqui se desencadeia uma sujeira no campo espiritual, há algo que afeta o campo espiritual, etc. Nesse caso, como foi em função de uma mitzvah, nesse caso isso não vai se aplicar. Isso não vai se aplicar. Por quê? Porque ele fez e agiu dessa forma com a permissão da Torá. Portanto, deixa de ser um ato proibitivo. Só para ilustrar um pouco. Por exemplo, a Torá prescreve a mitzvah do Brit Milá, da circuncisão. Bayom hashmini mol besar olato. Então, a mitzvah é de fazer a circuncisão no 8º dia de vida de um menino.
o oitavo dia a partir do seu nascimento, e se ele nasceu em Shabat, o próprio dia do nascimento conta como dia 1, o que vai acontecer, o oitavo dia vai ser no Shabat também. Então no Shabat, se a pessoa tem que até programar uma cirurgia que é adiável, programada, então não se faz isso no Shabat. No Shabat a gente não tira sangue, não abre ferida e etc, não é? Mas aqui a Torá prescreveu que se fizesse o Brit Milá no próprio dia do Shabat. Então, o que acontece? Vem o preceito, porque aqui nós temos um preceito positivo, de fazer o Brit Milá. Mas aqui a própria Torá estabeleceu, mesmo no próprio Shabat. Existem exemplos que são mais precisos, minuciosos a respeito disso, mas aqui nós estamos falando de uma coisa que é mais, estamos mais familiarizados, né? Então, no momento que a Torá estabeleceu que assim fosse feito, então esse é o preceito positivo. Como no próprio templo, no Beit HaMikdash, nós tínhamos serviços que eram feitos no Shabbat, onde se ateava fogo, aquilo que é proibido em geral, não é? Mas no Beit HaMikdash se estipulou a queima das oferendas, etc. Isso era feito também em pleno Shabbat. Mas nós vemos que, de certa forma, prepondera esse lado da ação, dos preceitos positivos, porque fazendo com isso está se atraindo a luz, e quando isso é feito com a permissão da Torá, porque a Halachá indica o que a Torá nos recomenda. Então, quando a Halachá estipula que quando existe um preceito positivo e proibitivo, e aqui é bom salientar quando os dois estão juntos, ou seja, que o cumprimento do positivo ele vem em cima do proibitivo, não quando são coisas distintas, separadas. Ou seja, se a pessoa pensa que ele vai assaltar um banco ou roubar uma pessoa, Deus nos livre, que está transgredindo uma proibição da Torá, mas para dar esse dinheiro depois para os pobres para fazer tzedakah. Na verdade, são duas coisas distintas. Primeiro ele roubou, transgrediu uma proibição da Torá, e depois, supostamente, ele foi com esse dinheiro e deu todo o dinheiro para tzedakah, para caridade. Mas aqui não é que as duas coisas vieram juntas. Então isso é uma outra situação. Isso é chamado mitzvah abali de averá, quando a pessoa supostamente quer cumprir uma mitzvah através de uma averá, de uma proibição. Então nesse caso ele não cumpriu mitzvah nenhuma, não é que ele cumpriu metade da mitzvah, 10%, não tem mitzvah nenhuma. A única coisa que ele fez foi transgredir uma proibição da Torá, né? Então, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de situações onde a mitzvah tasseh, o preceito positivo, vem junto com o proibitivo. E nesse caso, estipula a Torá, determina a Halachá, que prevalece o cumprimento do preceito positivo, porque através disso ele nos explica aqui misticamente, através do preceito positivo se atrai, se desencadeia esse raio de luz divina, esse fluxo de energia divina para o mundo, e por ter sido feito isso com a concordância da Torá, de acordo com a lei da Torá, então mesmo o lado proibitivo aqui, ele não contamina, não prejudica, não envolve qualquer mácula espiritual. Continua, o Alter Rebbe nos diz que essa luz que a pessoa desencadeia não é apenas uma luz global, não é apenas uma luz cósmica sobre os mundos superiores, que é algo que a gente não percebe, talvez grandes tzadikim, mas nós, pessoas comuns, não percebemos todo o efeito magnífico que nós desencadeamos e realizamos ao cumprir uma mitzvah. Mas ele nos diz, de qualquer forma, que esse efeito não é apenas cósmico, mas também pessoal, individual. Vegam al nafsho elokit, como shkatuv asher kideshanu bemitzvotav. Essa luz flui também para a alma divina da pessoa, ou seja, que essa luz que é atraída através do cumprimento das mitzvot energiza espiritualmente a própria pessoa, fortalecendo a sua alma divina que cumpre o mandamento. De fato, nós dizemos na bênção recitada antes da execução de um preceito, isso só é dito antes do cumprimento dos preceitos positivos, não é? Baruch atah Hashem asher kideshanu bemitzvot, asher kideshanu bemitzvotav. Bendito sejas tu, Deus, que nos santificou com seus mandamentos. Ou seja, através dos mandamentos, através da observância dos mandamentos, das mitzvot, dos preceitos positivos, nós nos santificamos, não só que nós atraímos luz divina para o mundo e para todos os planos superiores, mas nós atraímos santidade
para a nossa própria alma também. Nós energizamos, alimentamos e fortalecemos a nossa alma divina. Então, esse é o efeito especial que existe no cumprimento dos preceitos positivos e que isso faz eles preponderarem sobre as proibições, sobre os mandamentos proibitivos, quando se trata de cumprir. Porém, a princípio, se aquilo que deveria ter sido feito a princípio, a priori, não foi feito, se houve um descumprimento, no caso do descumprimento vai ser o inverso. E nós já vamos ver por quê. Nós vimos que o processo de expiação, de capará, no caso da transgressão de preceitos proibitivos, é mais complexo. Mas ele vai nos dizer por que é mais complexo. Não significa que a transgressão dos preceitos proibitivos seja mais grave do que os positivos, que os positivos não são mais leves ou não tão importantes. Ele vai nos dizer, não, isso não é correto. Ele vai nos explicar porque ele vai nos dizer que, na realidade, no processo de expiação, a expiação, o fato da expiação do não cumprimento de preceitos positivos ser mais fácil e rápida não significa que esses preceitos são de menor importância. Ele vai nos explicar, é mais fácil e rápida porque, na verdade, o que a pessoa obtém aqui é apenas a sua expiação. A expiação dela a nível pessoal. Mas aquela luz divina que poderia e deveria ter sido atraída através do cumprimento do preceito positivo que a pessoa omitiu, isso foi desperdiçado. A pessoa, isso se encontra de uma forma até irrecuperável, em princípio. Quer dizer, a pessoa não consegue recuperar e resgatar isso. Então, por isso se fala, quando se trata da expiação pessoal do indivíduo, vai bastar apenas a tchuvá, o arrependimento. Mas isso significa que ele vai ser poupado, não vai haver, vai ser suspenso qualquer castigo ou punição, não vai haver qualquer retaliação sobre a pessoa a nível espiritual. Porém, isso não significa que a pessoa recuperou tudo, ou seja, aqui ele se recuperou como sujeito, mas o objeto da mitzvah, o objetivo da mitzvah, que era atrair e desencadear essa luz divina maior, isso foi desperdiçado. Por isso aqui a tchuvá é mais fácil ou leve, ou acaparar, obtida a expiação. Nesse caso basta o arrependimento. Por quê? Porque isso está, por assim chamar, limpando a barra apenas do indivíduo, mas não que está recuperando toda a luz espiritual que poderia e deveria ser atraída e não foi. Então, isso que nos explica o Alter Rebbe Leinyan Tshuva, Av shemochalim lo haonesh, al shemarad b'malchuto yitbarach, lo asa ma'amar hamelech, mikol makom, haor nehedar vechulei. Porém, essa superioridade dos mandamentos positivos, que nós falamos que na hora do cumprimento da mitzvah prevalecem sobre os proibitivos, só se verifica no contexto geral, a priori, no que se refere, porém, a tchuvá, quando se trata da não observância, o processo de expiação, nós vimos que é mais fácil, que basta só arrependimento. Porém, esclarece o Alter Rebbe, embora a pessoa, ao arrepender-se, pela não observância de um preceito positivo, embora a pessoa, ao arrepender-se, seja imediatamente poupada do castigo, por desafiar a autoridade de Deus, e nesse caso da não observância dos preceitos positivos, nós vimos que a pessoa nem precisa esperar até chegar o dia de Yom Kippur, mesmo que ainda faltam 10 meses para chegar o Yom Kippur, ele é perdoado instantaneamente, imediatamente, ele tem expiação de imediato, sem ter que esperar o dia da expiação, conforme aprendemos no Tratado Yomá. Porém, nos diz o Alter Rebbe que a gente não deve inferir daqui que a não observância dos preceitos positivos seja uma coisa assim mais leve, ou mais fácil, tolerável, e etc., já que a tchuvá é mais fácil. Ele nos diz, não, isso não significa que o descumprimento de um mandamento positivo seja menos grave, não é essa a conclusão.
Bom, então por que a expiação é mais fácil? Basta apenas então somente a tshuva, o arrependimento. Ele nos diz, mas decorre do seu caráter passivo. A pessoa não cumpriu a palavra do rei, aquilo que nós já explicamos, que aqui a transgressão talvez não represente um afronto tão grande contra o rei. Ela, de fato, desobedeceu a ordem divina, o comando de Deus. Ela não cumpriu a palavra do rei, a pessoa. Mas não é que ela foi lá na marra e transgrediu, fazendo uma coisa que taxativamente era proibida ou negativa ou contraria a sua vontade. Mas ele nos fala, por mais que aqui, nesse aspecto, a não observância do preceito positivo em termos práticos, talvez seja um afronto menor do que a transgressão de um proibitivo, mas em termos místicos, ainda assim, quando se deixa de observar um mandamento positivo, nos fala o Alter Rebbe, por mais que a pessoa vá obter expiação aqui embaixo, por mais que a pessoa vai ser perdoada, por mais que ele vai suspender qualquer tipo de punição sobre si, etc., porém, tachles, objetivamente, em termos espirituais, o fluxo de luz divina que teria resultado desse mandamento que ele não cumpriu, fica ausente, etc., está perdido, fica ausente. Então, ele nos fala isso que ele nos diz. No caso da expiação, ou seja, quando a pessoa faz tshuva, pela não observância de um preceito positivo, ele obtém expiação e perdão, e de imediato, ele não precisa esperar até o dia do Yom Kippur, como no caso dos preceitos proibitivos, que são infringidos. Não? E por que ele não precisa esperar? Ou qual é o efeito do Yom Kippur? Por que no caso dos preceitos proibitivos, só o arrependimento ainda não é suficiente, não é bastante, precisa chegar o Yom Kippur? O dia sagrado de Yom Kippur, o dia da expiação, dia do perdão, purgação, enfim, ele tem o poder de limpar a nossa alma, por assim dizer. Ele tem o poder de retirar todo tipo de sujeira espiritual que aderiu à nossa alma através dos pecados cometidos, através das transgressões e proibições cometidas. Quando a pessoa deixou de cumprir um preceito positivo, então ele desobedeceu ao rei. Ele foi fazer. Mas, na verdade, com isso ele não sujou a sua alma, porque ele não fez nada. Toda transgressão consistiu nisso, que ele foi omisso e não fez nada, não fez o que deveria ter feito. Mas como ele nada fez, ele também não sujou, não maculou a sua alma e sua espiritualidade. Por isso também no processo de expiação e obtenção do perdão por parte dele, aqui no caso de um preceito positivo, é suficiente a tshuva, o arrependimento sincero. Já no caso daquele que transgrediu uma proibição, ao fazer aquele ato proibitivo, com isso a pessoa contaminou sua espiritualidade, maculou sua alma, e fez aderir uma sujeira espiritual ao seu espírito. Por isso, nesse caso, não vai ser suficiente apenas a sua tshuva, o seu arrependimento, é necessário ele esperar até o dia do Yom Kippur para limpar definitivamente a sua alma. Agora, no caso, como nós falamos, nesse aspecto, no caso da omissão, preceito positivo, sua alma ele não sujou. Porém, por isso a sua tshuva é eficaz para ele obter capará, apenas o seu arrependimento é bastante para ele ser perdoado, mas a luz é irrecuperável. Essa luz que ele poderia e deveria ter atraído através do cumprimento da mitzvah que ele não fez, essa luz se perdeu. Por isso se fala que, inclusive, essa luz que foi perdida, mesmo com a tshuva da pessoa, mesmo que aqui a pessoa se arrependa de forma sincera e genuína, ele vai ser poupado, vai ser perdoado, vai ser expiado. Mas a luz que deveria ter sido atraída, ela não é recuperada, ele não consegue atrair essa luz através da sua tshuva, porque essa luz só pode ser atraída da mitzvah, através da mitzvah, a mitzvah que ele deixou de cumprir. E nesse caso, a sua tshuva não vai ser eficaz para recuperar essa luz perdida, e mesmo o dia do Yom Kippur também não vai trazer essa luz que foi desperdiçada, esse raio de luz divina que poderia e deveria ter sido atraído, esse fluxo de energia vital que se perdeu.
Portanto, aqui é uma distinção, nos esclarece o Alter Rebbe, que no caso da tshuva, do arrependimento, pela não observância de um preceito positivo, isso traz benefício para o indivíduo, para o sujeito, mas o objeto e o objetivo da mitzvah, o objeto aqui, que seria a luz divina, o fluxo de energia vital divina que é atraído através das mitzvot, então, aqui no caso, o arrependimento da pessoa, a tshuva da pessoa, não é eficaz em relação a isso. Ele vai ser perdoado por ter desobedecido o comando, a ordem divina, por isso, imediatamente com o seu arrependimento, ele já é perdoado, mas a luz se perdeu, se desperdiçou, de forma irrecuperável. Então, daqui o Alter Rebbe está nos dizendo, nós vemos aqui, quando a gente se aprofunda na questão, então, diferente da conclusão superficial, imediatista que a gente podia ter à primeira vista, aqui a gente percebe, na realidade, o contrário, justamente o oposto, ou seja, motivo que a tshuva, pela não observância de preceitos positivos, é mais fácil, ou seja, basta apenas o arrependimento para ele obter expiação. Isso de forma alguma não significa que as mitzvot, que os preceitos positivos têm menos importância ou são menos graves. Na realidade, ele vai nos dizer que é justamente o contrário. O que significa? Sabe por quê? Basta o arrependimento, porque aqui nós vamos tratar apenas do sujeito, do indivíduo. Através do arrependimento, a tshuva vai ser eficaz para que o indivíduo seja poupado, para que ele não seja punido, para que isso não comprometa a sua alma, a sua espiritualidade. Porém, em relação ao objeto da luz divina, o objetivo das mitzvot, que é esse fluxo divino, etc., aquilo que foi perdido, está perdido. Por isso, no caso, a sua capará, a sua expiação é mais fácil. Por quê? Porque aqui o que tem que ser corrigido ou recuperado é o que pode ser recuperado. E aqui a única coisa que dá para recuperar é a integridade espiritual do indivíduo que deixou de cumprir uma mitzvah. Então, para isso vai bastar o seu arrependimento. Mas, mais do que isso, não se consegue. Ou seja, voltar a atrair aquela luz que se perdeu, a tshuva não resolve, o Yom Kippur também não vai ser eficaz. Por isso, nesse caso, já que o alcance da tshuva é mais limitado, ou seja, ele beneficia, ele impacta o indivíduo e apenas o indivíduo, mas não conseguindo recuperar o efeito espiritual desencadeado através do cumprimento de mitzvot. Por isso, já que o alcance é mais limitado ou está limitado ao indivíduo, por isso também a capará, a expiação é mais fácil, dependendo apenas e tão somente da tshuva, no caso de preceitos positivos. Continuando nas palavras do Alter Rebbe, ele nos diz, trazendo do Talmud referências de como aquela luz que deixou de ser atraída se perdeu. אמר רבותינו ז"ל על פסוק מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ערבית או וכולי. Como ensinaram os nossos sábios ao comentar um versículo do rei Salomão em Eclesiastes 1:15, um erro que não pode ser consertado, que até em termos espirituais existem situações de falhas que não podem ser consertadas, que são irrecuperáveis. Explicam os nossos sábios aqui, se refere a esse versículo, eles trazem como exemplo uma situação. Isso se refere a deixar de recitar o Shema da noite ou da manhã, assim trazem os sábios no Talmud, no Tratado de Brachot. Ou seja, nós temos uma mitzvah da Torá de recitar todos os dias o Shema, que é a proclamação de fé judaica máxima, proclamação da unicidade de Deus, etc., do monoteísmo. Temos uma mitzvah de recitar o Shema toda manhã e toda noite. Se uma pessoa omitiu, e um dia, e existe um horário específico para essa recitação, se um dia uma manhã a pessoa não recitou o Shema, então ele diz que mesmo que ele faça tshuva, mesmo que ele se penitencie, mesmo que ele se arrependa, e se arrependa de forma sincera, e peça perdão a Deus, ele vai ser perdoado. Mas o efeito, e mais do que isso, conforme ele vai nos dizer a seguir, depois disso, todos os dias da vida dele, sem exceção, ele é escrupuloso e cuidadoso para não perder nenhuma vez mais a recitação do Shema, e de fato ele não perde. Mas
a luz espiritual divina que ele poderia ter desencadeado e atraído naquele dia, naquela manhã que ele não recitou o Shema, aquilo se perdeu. דאף שנזהר מעתה לקרות קריאת שמע של ערבית ושחרית לעולם, אין תשובתו מועלת לתקן מה שביטל פעם אחת. Pois mesmo que a pessoa se arrependa completamente, e a prova disso é que a partir de então ele não reincide, jamais ele perde nenhuma oportunidade, nenhum dia ou noite no qual ele deve dizer o Shema, ele não falha. Então, mesmo que a pessoa, a partir de então, tenha para sempre o cuidado de ler o Shema toda noite e toda manhã, mesmo assim, seu arrependimento, sua tchuvá, não ajudará a consertar o vazio deixado pela ausência de luz divina, por não haver cumprido a mitzvah naquela ocasião. A tchuvá aqui vai ajudar a pessoa a estar bem, por assim dizer, com Deus, depois de ter desobedecido sua ordem, contrariado sua vontade, não cumprido a sua vontade, né? Porém, em relação ao efeito espiritual que poderia e deveria ter sido desencadeado, mesmo que a pessoa é escrupulosa a partir de agora, isso demonstra que a sua tchuvá é uma tchuvá verdadeira e genuína, porque ele não reincide e ele mantém isso religiosamente todos os dias, com a recitação do Shema, mas aquilo que ele perdeu uma vez ou naquela ocasião, essa luz espiritual é irrecuperável. Isso se aplica, tudo isso que nós estamos falando se aplica em relação ao cumprimento dos preceitos positivos. Né? Agora, falando em termos místicos, na não observância de preceitos proibitivos, ou seja, havia uma proibição da Torá e a pessoa foi lá e transgrediu. Então, nesse caso, aqui existe um paradoxo, ou seja, aqui a pessoa foi ativa, ele foi na marra e fez alguma coisa, não é que ele foi passivo, foi omisso, não, ele foi ativo, se levantou e fez uma coisa que contraria a vontade de Deus. Mas aqui nós vamos ver que no caso da tchuvá, do conserto, da retificação, quando a pessoa se arrepende e quer corrigir esse ato negativo que ela cometeu, essa proibição que ele transgrediu, nós vamos ver aqui que existe aqui uma solução não só para o indivíduo, não só para o sujeito, mas também para o objeto, para o objetivo. Porque aqui houveram, como em todas as situações, há dois aspectos. Ou seja, quando a pessoa transgrediu uma vontade divina descumprindo uma proibição, ou seja, ele transgrediu uma proibição. Então, em primeiro lugar, tem aquilo que a pessoa afeta a si própria, aquilo que ela macula a sua própria alma, aquilo que ela prejudica a sua própria espiritualidade. Depois tem aquilo também que afeta de forma cósmica até os planos espirituais, aquela ação negativa que a pessoa, que cada um de nós, Chas v'Shalom, possa ter feito, isso tem um efeito transcendental, que também precisa ser corrigido. Mas a novidade é que no caso da transgressão de proibições é possível corrigir tanto a nível individual como também a nível cósmico o erro que a pessoa cometeu. É necessário aqui limpar, purgar e etc. Mas é possível fazer, como ele vai nos explicar, essa limpeza espiritual, por assim chamar, tanto a nível individual, na nossa própria alma, como também naquilo que nós sujamos e prejudicamos na esfera espiritual dos mundos superiores. Então, isso que ele vai nos explicando agora, o efeito ou que ocorre com a transgressão de proibições e com a tchuvá que vem em seguida em relação a elas, em termos místicos, ve'over al mitzvot lo ta'aseh, על ידי שנדבק הרע בנפשו, עושה פגם למעלה בשורשה ומקור חוצה בלבושים ד10 ספירות דעשייה, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, לבושים תקינת לו, עומדים עיניי ופורחים נשמתים, לבני נשה וכולי. Traduzindo, ele nos fala o que acontece misticamente. Se um indivíduo viola uma proibição, transgride um mandamento proibitivo da Torá, na realidade ocorre aqui há duas coisas, além da rebelião contra Deus.
e fez uma coisa contrariando a vontade de Deus. Há também, além disso, há também repercussões espirituais negativas. Isso que ele faz de errado, de negativo, de ruim, causa uma repercussão espiritual negativa nas esferas espirituais celestiais. Forças negativas se grudam em sua alma, nas palavras do Zohar. Ele nos explica que a aderência de forças negativas à alma do pecador aqui embaixo, em função da proibição que ele transgrediu, como consequência disso. Então, isso que ocorre aqui embaixo neste mundo, na realidade tem um reflexo e acaba repercutindo também no mundo superior, no plano superior. Nós temos a nossa alma encarnada, que na verdade é apenas uma partícula da grande alma. Mas a matriz da alma, ela prossegue, ela permanece no campo elevado e superior. Mas a aderência das forças negativas à alma do pecador aqui embaixo, neste mundo, causa dano à raiz da alma no alto. Ela impacta e prejudica, mancha, suja, mesmo a raiz da alma no alto, e assim danifica a fonte em que a alma foi entalhada. Ou seja, através da proibição, na linguagem do Zohar, não só que essas forças negativas se grudam na alma da pessoa aqui embaixo, mas isso danifica também a fonte da alma que se encontra acima. E ele nos fala que essa transgressão, qualquer proibição da Torá, danifica a fonte da alma no aspecto externo, descrito pelo Tikkun Zohar, que é descrito na Kabbalah como vestimentas das 10 sefirot do mundo de Asiá. Ou seja, ele nos fala cabalisticamente até onde chega o efeito do pecado cometido através da transgressão que uma pessoa faz aqui embaixo. Conforme consta no Tikkun Zohar, fizeste vestimentas das quais as almas voam para os seres humanos, etc. Mas, de qualquer forma, as almas estão vinculadas a essas vestimentas que estão associadas com as sefirot do mundo de Asiá. Portanto, ele nos diz aqui que quando uma pessoa transgride uma proibição da Torá, além do fato de estar se rebelando contra a vontade divina, além disso, ele está se associando ao campo do mal, ele está impregnando a sua alma, a sua espiritualidade de uma sujeira, não é? Adere a sua alma a uma sujeira espiritual. Isso ele nos fala, ocorre não só em relação à alma encarnada aqui nesse mundo terrestre, mas mesmo também na origem da alma, na fonte, na matriz da alma, nas alturas celestiais e espirituais, nos campos superiores. Através disso que há uma aderência do mal na alma aqui embaixo, isso acaba repercutindo e causando também um pgam, isso acaba ferindo, afetando espiritualmente também na sua origem, na sua fonte acima. Por isso acontece. Por exemplo, quando a pessoa deixou de cumprir um preceito positivo, não acontece isso. Essa sujeira, essa adesão, essa mácula, por quê? Porque a pessoa foi omissa, não fez nada. Está errado não ter feito, né? Mas não causou esse pgam, não afetou, não feriu dessa forma. Diferente disso é no caso dos preceitos proibitivos, que eles desencadeiam uma associação com o mal que adere à espiritualidade, não só aqui embaixo, mas também lá em cima. Por isso, o processo, no caso de expiação pela transgressão de mitzvot proibitivas, é mais longo, extenso e complexo. לכך אין כפרה לנפשו ולא למעלה עד יום הכיפורים, כמו שכתוב וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם. לפני השם תטהרו, לפני השם, לפני הוויה דווקא. Portanto, já que existe esse aspecto mais grave e complexo em termos místicos do que é desencadeado a partir de uma violação de um preceito proibitivo, de um mandamento negativo da Torá, por isso também a purgação, a expiação é mais complexa. Portanto, mesmo depois que o sujeito se arrepende da violação de uma proibição, apenas o arrependimento nesse caso não vai ser suficiente, sua alma não é expiada e o dano que ele causou no alto, como nós falamos, o dano repercute também em cima, não é reparado até o dia da expiação, até chegar o dia de Yom Kippur. Porque o dia de Yom Kippur tem esse poder especial de limpar a área, até mesmo nesse plano elevado.
como ele nos diz, como está escrito na Torá, ele, Deus, fará expiação pela área sagrada por causa das impurezas dos israelitas e de seus pecados diante de Deus, diante de Havaia, o tetragrama sereis purificado. Ou seja, na Kabbalah se explica que esse conceito trazido na Torá em Levítico 16:16, diante de Deus, diante de Havaia sereis purificados, ele nos fala que isso indica um nível transcendental que está diante de Havaia, ou seja, acima do próprio nível essencial de divindade indicado no tetragrama. Para se conseguir limpar a área, para se conseguir trazer uma expiação, para se conseguir se descolar de toda essa aderência de coisas negativas que aderiram nossa alma aqui embaixo, que aderiram no campo espiritual superior, na matriz da nossa alma. Somente o dia de Yom Kippur tem esse poder, porque no dia de Yom Kippur se revela esse nível transcendental divino chamado de Lifnei Havaia, que está diante, acima do que está indicado no próprio tetragrama. Enfatiza-se aí diante de Havaia, como aquilo que está acima da luz normal, divina, presente no nome Havaia. Aqui o Alter Rebbe está nos dizendo, nos explicando, uma vez que a expiação pela não observância das mitzvot proibitivas, ela vem, na verdade, como ocorre essa expiação? Quando ela vem retificar, consertar e limpar também essa associação negativa, esse mal que aderiu à nossa alma, à fonte espiritual da nossa alma. Por isso, esse processo só é concluído no dia de Yom Kippur. Apenas o nosso arrependimento não é suficiente para consertar tudo isso, para se livrar dessa sujeira, para eliminar aquilo de negativo que aderiu à nossa alma ou à espiritualidade superior que é da fonte matriz da nossa alma. Somente o dia de Yom Kippur tem o poder de limpar totalmente essa área. Isso que se fala sobre o dia de Yom Kippur, que haverá uma expiação, mitumot bnei Israel, de todas as impurezas dos filhos de Israel, ou seja, essas impurezas que contaminaram às vezes, bechiper ala kodesh mitumot bnei Israel. Haverá aqui expiação pela área sagrada, ou seja, aqui a proibição, transgressão cometida ao infringir uma proibição, isso atinge até a área sagrada. E é necessário aqui limpar aquilo que aderiu de negativo na área sagrada, na origem, Bechiper ala Kodesh, mitumot bnei Israel. Ou seja, que essas impurezas derivadas da transgressão de proibições é algo que afeta até a área sagrada. Isso faz com que o mal vá aderir na alma da pessoa e na matriz da alma, acima. Isso somente o dia de Yom Kippur tem o poder de expiar, de limpar, de lavar, de retificar, de desassociar esse mal desse campo sagrado. Se fala que nesse nível se revela, no dia de Yom Kippur se revela aquele nível especial, transcendental, que está acima do próprio nome Havaia, acima do manifestado no tetragrama. Por isso ele nos diz, tudo isso está relacionado com a transgressão e arrependimento pelo não cumprimento dos preceitos proibitivos. Ou seja, aqui, por que a tshuvá, por que a expiação, a kapará, é mais complexa e mais demorada? Porque ela tem como objetivo não só limpar a barra da pessoa, suspender a punição para que ele não seja punido, castigado, mas aqui é mais complexo porque tem um objetivo maior de limpar a área, de purgar, de eliminar todo o mal que aderiu à espiritualidade da alma da pessoa aqui encarnada, incorporada, como também na fonte da sua espiritualidade. Isso, já que o objetivo aqui da expiação é mais complexo, é limpar totalmente, por assim dizer, deixar a roupa branquinha, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira, como se nunca tivesse estado suja, como se a pessoa jamais tivesse pecado. Por isso, essa expiação, ela é mais complexa, e por isso não basta o arrependimento, é necessário chegar também no Yom Kippur.
Por quê? Por que é mais complexa? Porque o objetivo é uma recuperação espiritual, não só a nível individual da pessoa que cometeu o pecado e da sua alma, mas também no plano cósmico geral, dentro de toda a espiritualidade que foi prejudicada. Já no caso do descumprimento dos preceitos positivos, nós falamos que a expiação serve apenas para o indivíduo, para perdoá-lo pessoalmente, evitar qualquer punição, mas o impacto da luz divina que poderia e deveria ter sido desencadeada, isso, como nós falamos, se perdeu, se extraviou e de forma irrecuperável. Por isso ele nos diz que daqui nós entendemos que aquilo que foi dito na citação talmúdica, que a tchuvá sobre preceitos positivos é mais fácil para se obter a capará. No caso de preceitos positivos basta apenas a tchuvá, não precisa nem do Yom Kippur, é mais fácil execuível do que no caso da transgressão dos preceitos proibitivos. Então ele nos esclarece, isso não é porque os preceitos positivos sejam de menor importância ou estejam abaixo dos proibitivos. Não, pelo contrário. Aquilo que se omite, aquilo que espiritualmente, cosmicamente, deixa de ser produzido nos preceitos positivos é tão irrecuperável, porque se trata de algo tão elevado, já que não dá para recuperar, então, nesse caso, a expiação da pessoa vai bastar. Aqui só pode se expiar a pessoa, para isso é bastante a chuva. No caso de preceitos proibitivos que nós queremos também corrigir e retificar e limpar a área espiritualmente, então vai ter que ter Teshuvah e Yom Kippur, porque lá é possível fazer isso. Ou seja, é possível não só limpar a barra do indivíduo, mas também corrigir cosmicamente, espiritualmente, as consequências, os danos causados, o prejuízo causado pela falha, pela transgressão. Então nós vamos até o fim, e daí vai haver não só a teshuvah, não só o arrependimento, mas também o dia de Yom Kippur. Então vamos até o fim, fazendo aquilo que pode ser feito, mas no caso dos preceitos positivos, aquela luz que desapareceu, que não foi aproveitada, não foi atraída, se perdeu. Então, daqui ele nos traz que de uma forma mais profunda, ולכן אין ללמוד מכאן שום כולה חס ושלום במצוות עשה. בפרט בתלמוד תורה, consequentemente, com base no exposto acima, nos diz o Alter Rebbe, deve estar claro que não se pode inferir do processo mais fácil de expiação por descumprimento de mandamentos positivos, nenhuma leniência para com sua observância. Deus nos livre, que a pessoa não cometa o erro, o equívoco de concluir que os preceitos positivos são mais leves, que há uma leniência, etc. Ele diz não, na verdade, muito pelo contrário. Existe, a teshuvah deles é mais fácil, porque existem danos lá que são irreparáveis e são impossíveis de corrigir objetivamente, e por isso o que pode se corrigir é apenas o dano individual, então por isso a teshuvah apenas é suficiente. Mas não que as mitzvot em si sejam menos importantes, muito pelo contrário. O efeito delas é tão grandioso a ponto de, quando desperdiçado, ser e se tornar irrecuperável. Nem Teshuvah, nem Yom Kippur podem reestabelecer ou podem recuperar essa luz que foi perdida. Ele nos fala, por isso a pessoa não deve subestimar o cumprimento de preceitos positivos, especialmente o mandamento positivo de estudo da Torá. ואדרבה, אמרו רבותינו ז"ל, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וכולי, אף שהם כריתות ומיתות בית דין, ולא ויתר על ביטול תלמוד תורה. Ao contrário, disseram os nossos sábios, não só que os preceitos positivos, ou no caso o preceito positivo de estudo da Torá, seja menos grave do que os proibitivos. Ele nos diz, não, ao contrário, encontramos situações talmúdicas, disseram os nossos sábios, que o Santíssimo, bendito seja, perdoou aos israelitas até mesmo os pecados, as transgressões, as proibições mais graves que foram cometidas, perdoou os mesmos por idolatria, adultério e assassinato, embora essas transgressões justifiquem os castigos mais severos. Elas estão associadas a penas capitais, como karet. Karet é um termo que se utiliza para corte da alma, excisão
Aqui não era um tipo de condenação à morte executado pelo Beit Din, pelo tribunal humano, mas isso significa que é um pecado tão grave que a alma da pessoa é cortada, que há aqui um corte da alma. Ou aqui, como falamos, adultério, assassinato, que isso pode envolver pela Torá até mesmo pena de morte. Então se trata de proibições gravíssimas, de transgressões, de transgressão de preceitos proibitivos, que são passíveis de karet, que é corte da alma e pena de morte. Então se fala aqui, o Talmud nos diz que Deus chegou a perdoar até mesmo esses pecados, porém Deus nunca lhes perdoou aos judeus pela negligência ao estudo da Torá. O estudo da Torá é um preceito positivo, assim está no Talmud de Jerusalém, etc. Ou seja, através dos preceitos, através da transgressão de preceitos proibitivos, se causa um efeito negativo, uma aderência de coisas de sujeira, de mácula no campo espiritual. No caso dessas mitzvot proibitivas que ainda envolvem, que a Torá cataloga elas naquela categoria que elas são passíveis ainda de karet, de excisão, corte da alma ou de morte, então isso é uma coisa mais grave ainda. Isso indica que aqui a sujeira, mais do que uma sujeira, até uma ferida no campo espiritual, gravíssima. Mas isso ainda pode ser reparado, pode ser corrigido. Como nós falamos, tem formas de corrigir aquilo que está envolvendo transgressões de preceitos proibitivos. Porém, quando a pessoa deixa de cumprir um preceito positivo, principalmente se tratando, ele nos diz do preceito positivo grandioso do estudo da Torá, a luz espiritual que a pessoa poderia atrair, ela é perdida, é extraviada e de forma irrecuperável. Depois desse parênteses e longa explanação, desse estudo interessante e comparativo entre os preceitos positivos e proibitivos no seu cumprimento, na sua transgressão, agora o Alter Rebbe volta à citação talmúdica original, quando ele estava nos trazendo 3 categorias de pecados e sua respectiva expiação. Então faltou a terceira categoria. Ele trouxe a primeira, quem deixa de cumprir um preceito positivo; a segunda, quem transgride um preceito proibitivo, um mandamento proibitivo; e depois dessa explicação que ele nos deu, ele vai trazer a terceira categoria restante. Avar al kritot mitot beidin, tshuva veyom kippurim tolin, veisurim memarkin. Se o indivíduo comete uma transgressão punível com karet que nós falamos é aquilo que a Torá chama de corte de alma, decisão, ou pena de morte que era aplicada pelo tribunal, ou seja, se ele cometeu aqui transgressões que são consideradas mais graves e muito graves, passíveis dessas punições gravíssimas, nesse caso, somente a tshuva não é bastante. O arrependimento não é suficiente por si só, e mesmo o dia do Yom Kippur ainda não tem o poder de trazer expiação à pessoa, mesmo a tshuva junto com Yom Kippur. O arrependimento e o dia da expiação, eles servem apenas para deixar a situação pendente, eles suspendem as consequências negativas do pecado, ou seja, evitando que a pessoa seja punida, seja castigada, mas isso ela ainda não obteve expiação, ainda não lhe foi perdoado. Até quando aqui é necessário um terceiro elemento, que seria o quê? E o sofrimento nos outros dias do ano faz a depuração. Você fala que essa pessoa, já que ela cometeu transgressões, infringiu proibições tão graves, então isso fez com que aderisse a sua alma, a sua espiritualidade, uma sujeira maior. Então aqui vai ser necessário tshuva, arrependimento, vai ser necessário Yom Kippur, a observância de Yom Kippur, e mesmo apenas isso ainda não vai ser suficiente para chegar à expiação, e somente os sofrimentos que a pessoa vai enfrentar, a pessoa vai ser acometida por sofrimentos, isso vai fazer a depuração, trazendo a ela a expiação. E ele nos explica isso, o Alter Rebbe, Perush, Gomrim Akapara. O que significa essa depuração? Gomrim Akapara, Veu Milashon, Merika, Ushtifa, Letzachzeach HaNefesh, Ki Kapara hi Lashon Kinuach, Shemekaneach Lichluch Achet. Ele nos diz que faz a depuração, Memarkim em hebraico, significa que o sofrimento completa a expiação.
Para haver uma expiação completa é necessário haver arrependimento em primeiro lugar, tshuva. Depois é necessário o Yom Kippur, a observância de Yom Kippur, passar pelo Yom Kippur. Depois, para completar a capará, a expiação, vai ser necessário os sofrimentos que vão depurar a pessoa. O verbo usado aqui, memarkim, ele nos fala, ele denota depuração da alma. E o que isso significa? Sentido sugerido pelo termo hebraico merikah. Merikah é como ato de esfregar alguma coisa. Né? Aqui não basta lavar, enxaguar ou limpar, é necessário esfregar para tirar uma sujeira, né, que está impregnada. Pois expiação capará, a etapa que precede a merikah, indica um nível mais superficial de limpeza, em que a sujeira do pecado é removida. Por isso ele nos diz, Perush gomrim a capará. והוא מלשון מריקה ושטיפה לצחצח הנפש. כי כפרה היא לשון קינוח שמקנח לכלוך החטא. Ou seja, aqui a sujeira do pecado cometido é uma sujeira mais grave, né? Mais pesada, etc. Então, aquela que é cometida, aquele tipo de sujeira gerada pelos pecados, transgressões também, mas que não são passíveis de morte, coisas tão graves, de caret. Então, para isso, além da tshuva, basta o Yom Kippur para trazer expiação à pessoa. Porém, quando há aquela sujeira pesada que aderiu, e tão grave, que isso está associado com as transgressões, com as proibições passíveis de caret e morte, então, nesse caso, não é suficiente, não basta tampouco o Yom Kippur, além da tshuva, é necessário também esfregar a alma. E esse esfregar vai ser através de sofrimentos que a pessoa vai ser submetida. Sheneemar ufakadti beshevet pisham bingaim avonam. Ele nos diz, ele nos traz um versículo dos Salmos 89:33, como está escrito, punirei seu crime com vara. A vara indicando aqui como um castigo, punição em forma de sofrimentos que Deus fala. Não é? Punirei, Deus está falando, seu crime com vara, e com pragas sua iniquidade. Diz o Alter Rebbe, com isso se conclui a citação do tratado Yomá, Ad Kan Lashon HaBraita. Na realidade, quem observar lá essa citação talmúdica no final do tratado Yomá, vai perceber que até existe uma sequência, uma continuidade. Quando se fala, eventualmente, de uma quarta categoria, por mais, e há uma discussão no Talmud, se são 3 categorias de pecados ou são 4, mas aqui o Alter Rebbe nos estipula que são 3, e as 3 que ele mencionou, né? Transgressão de preceitos positivos, de preceitos proibitivos, passíveis de careta ou morte. Mas o Talmud continua lá nos trazendo, o Talmud traz também lá no entorno, na sequência, uma outra possibilidade de alguém que cometeu algo gravíssimo, que envolve também Hilul Hashem, profanação pública do nome de Deus. E lá o Talmud nos diz que nesse caso, para ter expiação por esse pecado gravíssimo, de ter cometido também profanação do nome de Deus em público, não vai bastar apenas a tshuva, o arrependimento, não é suficiente tampouco passar o Yom Kippur. E mesmo acumulado, mesmo que a pessoa tenha se submetido a sofrimentos, ou seja, que Deus mandou sofrimentos, Chas v'Shalom, tsuras na sua vida, tudo isso ainda não é suficiente para purgar, para expiar o seu pecado. Somente a morte é que irá expiar o seu pecado de Hilul Hashem, de profanação pública do nome de Deus. O Alter Rebbe não traz aqui essa categoria de pecado de Hilul Hashem, e conforme o nosso Rebbe explica, por que o Alter Rebbe não considera o Hilul Hashem a profanação do nome de Deus, entre as categorias de expiação que são enumeradas no Talmud? Explica o Rebbe simplesmente porque aqui não se obtém expiação em vida. Uma vez que esse pecado de Hilul Hashem, de profanação, nome de Deus, a sua expiação só vem com a morte, depois da morte, ou através da morte. Então, o Alter Rebbe não conta isso como as categorias de pecados a serem expiados. E daqui a gente vê também que o principal da expiação, o objetivo principal, quando a expiação é completa, quando ela ocorre em vida.
E esse é o objetivo do Alter Rebbe, que ele está nos ensinando aqui, a essência da Teshuvah, de acordo com os livros místicos, de acordo com a Kabbalah, de acordo segundo com a Hassidut, etc. E ele vem nos esclarecer o sentido verdadeiro, o que representa a essência da Teshuvah. A essência da Teshuvah está associada com vida. Por mais que no Talmud nós temos até relatos de pessoas que prantearam e choraram tanto pelos seus pecados até que desfaleceram, até que partiram desse mundo com uma Teshuvah tão dramática e profunda, etc. Mas diz o Alter Rebbe que, na verdade, a plenitude do serviço espiritual de Teshuvah consiste não em a pessoa desembarcar, sair desse mundo em forma de penitência ou só com a morte, etc. Não. A Teshuvah adequada é aquela Teshuvah que ocorre em vida, com a vida, aquela Teshuvah que leva a pessoa ao cumprimento das mitzvot, etc., com a alma encarnada aqui nesse mundo terrestre, e por isso o Alter Rebbe não traz e não considera essa categoria do Hilul Hashem, que só tem expiação pós-morte, entre as categorias de expiação que ele enumera aqui na carta de Teshuvah.